Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal Gatos e Histórias. Eu primeiramente quero agradecer muito a atenção que vocês já deram para os vídeos que já lançamos. Superou as nossas expectativas, a meta estava aberta e foi devidamente dobrada. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. A Dilma tinha razão. Então, estamos ambos muito felizes de trazer mais conteúdo para vocês. E esse vídeo, mais um aberto com a câmera e com os gatos. O Tony começando, tá ansioso para eu colocar essa luvinha de fazer carinho nele. Então, como são os gatos que mandam aqui, né, eles têm que ser servidos. Então vamos lá. E daqui a pouco eu vou começar a espirrar pelo porque vai subir, mas faz parte. Bom, o vídeo de hoje, como o tema já diz, vai falar sobre o que você não deve fazer no debate. Debates são parte da nossa vida por vários motivos. Existem algumas definições, eu vou trabalhar com uma delas, mas justamente para nós podermos entrar na mesma página, vamos ter certeza do que nós queremos entender por debate. E para começar, eu vou pedir para nossa assistente do canal, olha só, já estamos com uma funcionária, com uma auxiliar aqui, para que ela nos defina isso. Então, por gentileza, Alexa, defina debate. Ok, duas definições muito comuns, nós vamos descartar a segunda, que seria o debate justamente, que é basicamente a treta, né? Você tá brigando com um vizinho de condomínio, alguém que te fechou no trânsito, um parente chato, é aquele debate que tá indo pro lado negativo. Não é o que nós vamos falar de debates racionais, debates de ideias. E vamos usar como exemplo, como base desse vídeo, um debate que movimentou muito as redes sociais, que aconteceu em 20 de maio de 2022, que foi entre o humorista e apresentador do programa Greg News da HBO, o Gregório do Vivier, também membro do Porta dos Fundos, e o candidato a presidente da República, Ciro Gomes. Tudo começou com o vídeo do Greg, que tem um programa focado em assuntos políticos, com pitadas de humor e uma pegada mais irônica, sarcástica. E basicamente nesse vídeo o Greg destacou a carreira do Ciro, fez muitos elogios às competências, fez um ou outro questionamento sobre pontos duvidosos, mas acima de tudo defendeu um voto útil para a derrota de Bolsonaro, que nesse caso seria desfavorável à campanha do Ciro, que não aparece ainda com chances de vitória nas pesquisas. E Ciro Gomes fez uma live alguns dias depois, rebatendo as críticas do Greg. E não foi uma live imediata, acabou de sair o vídeo do Greg, no mesmo dia ou no dia seguinte o Ciro gravou. Ele teve alguns dias para ponderar os argumentos e mesmo assim, quando veio a público, ele não apenas se defendeu. Nós sabemos como que é o jeito do Ciro Gomes. Ele se defendeu naquela máxima de que a melhor defesa é o ataque. Isso aí, meu irmão, é só para quem não conhece o povo mesmo. Vou te dar os números. Realmente jogou a bola de volta para o Greg, fez até mesmo acusações. Aguento bem tranquilo. Mas esta ofensa ao cabo da ciolo eu acho que é claramente racista. E isso gerou um debate onde eles finalmente entraram face a face. E vamos agora falar quais foram os erros cometidos e como que eles poderiam ser evitados. Isso vai ser muito útil, porque todo mundo precisa defender seus pontos de vista, entrar em debates, e também, com eleições chegando, com várias questões sociais, é fundamental nós trocarmos ideias. E um debate, por definição, só pode ser feito com alguém que discorda de você. Então, vai ser muito importante saber apresentar o seu ponto de vista, porque somente assim nós podemos tentar reduzir essa polarização horrível e chegar a pontos em comum. Bom, eu, como já falei em vários outros vídeos, sou escritor, tanto de livros de ensaios argumentativos, então são livros inteiramente focados num debate mesmo, que eu pretendo propor, e mesmo os livros de ficção e fantasia vão ter os personagens que irão debater entre si. Portanto, eu preciso estudar isso como parte dessa profissão, e é algo que eu faço há muito tempo, então acredito que eu terei propriedade para falar desses argumentos, mas não precisa confiar só na minha palavra, eles terão embasamento lógico. E agora, para podermos prosseguir, eu vou listar quais foram os pontos, tá?
Ao todo, identifiquei 9 problemas, 9 situações que ocorreram nesse debate, que são armadilhas muito comuns. Eu vou dar exemplos delas para que possamos aprender a evitá-las. Poderia ir muito além, tem vários outros exemplos, mas vamos manter nesses. E eu também não vou analisar nada dos méritos envolvidos, da qualidade das informações, de quem estava certo e quem estava errado. Para falar sobre o conteúdo daquela conversa, temos canais muito mais especializados que já fizeram um trabalho excelente, como o Meteoro Brasil, o Henri Bugalho, Galãs Feios e vários outros. Então, realmente, eu vou falar do que eu tenho a oferecer, que são as técnicas argumentativas. Nesse debate ideal, todos os envolvidos irão expor o seu ponto de vista sobre o assunto, explicar como que eles enxergam talvez as causas ou quais as soluções e dar a base que eles têm para isso. Por que que eles pensam dessa maneira? Quais são os seus argumentos a favor. E o importante é que todos os envolvidos no debate, tanto os debatedores quanto uma plateia que ainda não tem uma opinião formada ou então está disposta a analisá-la, entendam todos os pontos de vista sobre a questão. Se os pontos de vista forem devidamente transmitidos, o debate foi um sucesso e todo mundo vai ganhar. Se não foi possível transmitir essa informação, virou uma tentativa de pregação, virou uma coisa bagunçada, caótica, como foi aquilo. Ciro, eu nunca falei isso. Desculpa, então eu não entendi nada do que eu vi você falando. Me parece que exatamente... Onde nem dava para compreender uma frase até o final por conta das interrupções, dos assuntos pulando de um para o outro. Então vai ser uma enorme perda de tempo e muitas vezes uma perda de tempo que pode gerar inimizades, problemas e brigas mais sérias. Então, se você entra no debate com o objetivo de vou vencer, não, você não está certo. Você tem que fazer com que todos vençam. E a nossa responsabilidade, quando assumimos entrar num debate, é contribuir para que isso aconteça. Inclusive, existem outras possibilidades, além de um lado se mostrar certo ou errado após as informações serem colocadas na mesa. O objetivo dos dois, nesse exemplo, já começou errado. Ataque e defesa não é para isso que existe um debate político entre pessoas que teoricamente se respeitam e têm um objetivo em comum. Então, pense nisso quando você for debater uma coisa importante com alguém que você respeita e quer chegar a um acordo. Esse primeiro ponto, ele está diretamente relacionado ao segundo, que é uma questão interna, que eu vou colocar da seguinte maneira: você deve ter uma expectativa correta em relação ao que vai acontecer no debate. Porque a decepção é proporcional à expectativa. Muitas vezes nós nos decepcionamos simplesmente porque nutrimos uma expectativa irrealística. Então, como já falamos, se o objetivo não é você entrar para vencer, para se impor, apenas passar informação, a sua expectativa também não deve ser sair dali aclamado, aplaudido, com todas as pessoas se convertendo para o seu lado. Novamente isso ia cair na questão da pregação. Você deve ter consciência que dificilmente vai haver uma mudança radical. Como falamos antes, as partes inicialmente se propõem a debater de igual para igual, partindo do princípio que entendem do que está sendo dito. Por mais que a gente saiba muito bem que o que mais tem no mundo, especialmente na internet, é a gente falando muito sobre o que não sabe. Essa imagem de hoje está sendo muito positiva para o presidente Bolsonaro. Confesso, inclusive, que eu estou surpresa de saber que o presidente Jair Bolsonaro fala inglês. E ele falou inglês razoavelmente, de forma bastante compreensível. E isso, do ponto de... Ele não falou inglês? Quem é que estava falando inglês? Eu achei que fosse a voz dela. Não, era o intérprete. Era o intérprete, Eliane. Errou! Mas ainda assim, se você aceitou, você meio que validou a posição da pessoa. Então, quanto a mudanças, você não deve se imaginar um pregador que está arrebanhando uma multidão de seguidores, mas talvez, no máximo, um semeador. Que aquelas suas falas podem plantar sementes de informação, de questionamento e de ponderações que em algum momento podem brotar na mente de quem está ouvindo. O resultado raramente vai ser imediatista. Quantas vezes você próprio, eu lembro muitas para mim, você já não ouviu uma coisa, não levou muito a sério e muito tempo depois aquilo veio a fazer sentido, seja porque você pensou melhor, adquiriu mais informações ou teve alguma experiência de vida que validou uma opinião que antes você não tinha levado em conta.
Isso pode acontecer. E também pode acontecer pra gente. Eu falo sempre nessa questão de pensar no efeito dos outros, mas eu parto do princípio que você também deve estar aberto para receber essas sementes na sua mente. Se alguém propor uma ideia que tem algum mérito, você tem que acolhê-la e meditar sobre o assunto. E não importa o tempo que leve, se for melhor ajustar sua opinião aos fatos, sempre vai ser um ganho. Então é isso. A expectativa, seja realista, não entre esperando uma grande vitória, entre esperando trocar informações e depois o que as pessoas envolvidas farão com a informação é problema delas. Mas eu digo algo, se você nutre alguma esperança de que alguém reconsidere ou seja convencido, se é importante para você que o seu ponto seja levado em conta, mas aí que é extremamente importante você criar um ambiente saudável. E se você criar uma expectativa de que vai convencer imediatamente, aquela frustração vai talvez deixar o ambiente tóxico. Porque se você está pedindo para alguém mudar de opinião, você está pedindo para que ela assuma uma vulnerabilidade, que ela se coloque numa posição tanto mais frágil. E isso só pode acontecer num ambiente saudável, onde a pessoa não vai ter o medo de ser humilhada, tripudiada. Lendo, parecer redigido. Tem muita mentira ali, Gregório, desculpa. Então, Sabe, chamar de erro factual é uma coisa muito doce. Eu não mas acho no campo mesmo. da política... Se você criar uma situação dessa, você vai bloquear qualquer chance de mudança da pessoa. Ou seja, expectativas corretas para justamente você criar um solo fértil, para que as opiniões que vão ser apresentadas, conforme disse no primeiro caso, possam se instalar, possam brotar. Ó, quem chegou, pessoal! O Crowley, ou mais conhecido como Bicho Preto, é essa criatura enorme aqui que fica reclusa nas trevas quando acha que vai ter pessoas estranhas em casa. Mas ele está aqui agora, não faz ideia que milhões estão assistindo com toda certeza, né? Eu sei que ele vai ficar famoso. Sonhar é de graça ainda, né? Um dia, quem sabe. A terceira dica para ir bem num debate, para conseguir atingir aquela meta de transmitir e compreender as informações, é uma atenção ao estado emocional. Quando nós estamos diretamente envolvidos, muito comprometidos, ou a outra parte está muito emocionada, como foi o caso dos debatedores desse exemplo, afinal de contas, pelo fato do Ciro ser um candidato, o que é mais precioso para ele é a audiência e a atenção das pessoas e uma estima por ele. Da mesma forma, o Gregório, infelizmente, foi atacado de um modo que eu considero incorreto, acusado de racismo. Sentido que você, inclusive, me acusa de racismo. Você levanta o dedo, eu não sei se você vai se tratar, se arrepende. Por fazer uma piada com o Cabo Daciolo, que é uma pessoa bastante favorável a ser alvo de piadas por conta dos próprios atos, não é? E também veio acusar de blasfêmia, sendo que ele disse que admirava o trabalho do Greg News, mas eu acho que ele nunca ouviu falar que ele faz parte do Porta dos Fundos, e aquele canal é uma coleção que eu acho deliciosa de blasfêmias, né? Então, curiosamente, aconteceu isso. Mas como acusações foram trocadas e imagem, reputação e a chance de votos estavam em jogo, ambos entraram extremamente pilhados, digamos assim. E eles foram para uma briga. Infelizmente usaram a segunda definição. E esse estado emocional deles não permitiu que eles tivessem uma percepção do próprio comportamento. Eles não tinham uma intenção para com o outro nitidamente. E não estavam assim mal-humorados, predispostos a ofender, não eram inimigos. Só que quando você está comprometido emocionalmente, você perde a percepção de muita coisa. Existe um fenômeno psicológico chamado atenção seletiva. Quando algo rouba a sua atenção, você não percebe que está falando demais, que está falando alto, que está interrompendo as pessoas. Mas veja, eu pedi uma me afastei... Deixa eu terminar a frase. É chato, desculpa. Posso terminar a frase? Já está acabando daqui a pouco. Perdão. Aí, obrigado. Que está generalizando e falando algo que pode soar ofensivo. E cada um deles que estava toda hora falando não me interrompe, eu tenho certeza que cada um achava que estava se portando muito bem e que o outro que não deixava falar, sendo que ambos estavam fazendo isso. Apesar do Ciro fazer um pouco mais, ambos estavam nessa situação descontrolada. E com isso, não houve um avanço. Eles ficaram fazendo os dois monólogos separados e esbarrando no outro. Então,
esse estado emocional vai exigir, se você puder, exercitar o seu autocontrole. Não coloque lenha na fogueira e tente manter o bom nível. Se você perceber que está se alterando e outra pessoa tentar te acalmar, aceite isso, não é uma ofensa. Porém, se ambas as partes não conseguem chegar a esse estado emocional propício para o debate, só tem duas opções. Ou uma moderação externa, né, uma outra pessoa que vai estar gerenciando o debate, impedindo que alguém domine, fale demais, não deixe o outro falar, e também mantendo um fluxo de assuntos para que não fique um ciclo infinito, que eu vou falar daqui a pouquinho, e promova essa ordem. Um bom exemplo disso são os debates de candidatos na televisão, onde realmente tem um apresentador, ele controla os assuntos, controla o tempo de resposta, de pergunta, de réplica, também é quem decide a questão de direito de resposta, não precisa ser tão formal, mas de qualquer maneira é um juiz ali no meio do campo que vai impedir os jogadores estarem na porrada. Então o debate pode ser um jogo de várzea, sem regras, que todo mundo sai machucado, ou pode ser um jogo profissional, onde não deixam a coisa virar um caos. Isso poderia ter acontecido nesse caso do Greg, porque eles, como eu falei no começo, não foi um debate assim de improviso no dia que saiu o vídeo. Eles tiveram dias para se preparar, podiam ter convidado várias pessoas que poderiam atuar como esse árbitro, esse moderador, e impedir aquela situação. Ou então a segunda opção, se você não tem como ter um moderador e a situação está emocionalmente inviável, o ideal é não debater naquele momento. Acalmar, parar para pensar um pouco, sair do calor da emoção. Porque se você continuar, aí vai ser mais para a vida pessoal, né, num relacionamento, numa amizade. Se você insistir em debater nessa situação acalorada, a chance de dar muito problema é muito pior. Porque a tendência de falar sem pensar, de acusar, de generalizar, de, enfim, fazer a coisa tomar proporções que não possuem, né, uma tempestade em copo d'água, isso vai crescendo exponencialmente quanto mais a emoção está alta. Então, se você precisar debater, tente ter uma moderação quando estiver altamente comprometido emocionalmente. E se não houver essa moderação, faça o possível para evitar alongar um assunto no estado não propício para isso. E agora vamos ao quarto ponto, que está diretamente ligado a esse. Aqui nós falamos do objetivo, né? E a parte mais interna. Agora é a parte prática. Para que o debate funcione e ambos consigam expor a opinião, é preciso que tenham a oportunidade de falar e que seja algo proporcional. Nem é para alguém dominar o debate, nem é para alguém ficar completamente calado. É preciso haver o equilíbrio e o tempo necessário para que os argumentos sejam colocados, os fatos sejam expostos e haja oportunidade de compreensão. E sabe qual é a pior coisa para a compreensão? O assassino do debate saudável é a interrupção. Isso é uma coisa terrível, e a gente viu isso acontecer no debate, contaram mais de 100 vezes quem se deu ao trabalho de contar, que eu admiro muito essa perseverança, porque foi mais interrupção que conversa, aliás, né? Quem assistiu sabe. E aí, isso gerou uma situação horrível. Eles perderam mais tempo falando deixa eu falar, do que falando de fato, né? Debater tudo Abandone a utopia. Não, peraí, agora quem está me interrompendo é você. Deixa eu falar, cara. É papel numa sociedade doente como a brasileira. Você fala sozinho há anos, você está falando sozinho há 3 anos, deixa eu falar. E aí isso daí sai até um pouco fora do escopo, porque eu acho que dá para extrapolar para a vida. Nós com certeza conhecemos pessoas que têm essa péssima mania de interromper os outros. Geralmente pessoas que falam demais, ou são muito exageradas, histriônicas às vezes. E isso é péssimo, ninguém gosta. Você vê que essas pessoas não costumam ter muitos amigos. Aquela pessoa que você está falando uma coisa e ela só está esperando a oportunidade de você respirar para ela enfiar um assunto dela no meio. Ou a opinião dela que às vezes não foi nem solicitada. Isso é péssimo. Ninguém gosta. Num debate é ainda mais relevante, porque se isso acontecer, vai virar aquele festival de interrupção que nós vimos no debate do Ciro e do Greg. Olha, você está ferrado. Pega esse sertanejo bolsonarista. Desculpa, Ciro, deixa eu te lembrar que uma pessoa chamada Regina Duarte. Você está falando sabe o que está acontecendo? Aberta, ouve, meu irmão, ouve com teu coração, com meu respeito, com meu carinho. Você ouve. não deixa eu falar, você me chamou para debater e está falando sem parar, Ciro. Desculpa. Quem vai topar a vida e bater aqui com você depois dessa? Pode. Impraticável. E isso também é uma lição, porque lembra que nós falamos do estado emocional? O estado emocional
tira a nossa percepção. Será que a gente mesmo não tem esse mau hábito de ficar interrompendo os outros? É uma coisa que vale a pena pensar, porque isso não vai ficar só num debate. Ele vai respingar na vida, vai entrar na vida familiar, no trabalho, etc. Então é bom, às vezes, tentar se observar um pouquinho de fora e ver se a gente tem esse hábito. Se a gente está ouvindo a pessoa até o fim, deixando ela terminar o raciocínio. E interromper não é só falar junto com ela, não. Dá para interromper mentalmente. E também, às vezes, é até pior. Isso daí é quando você está ouvindo alguém, não para prestar atenção e entender o que ela quer falar, nada. É que você já está ouvindo para planejar sua próxima resposta, ou planejar qual é o assunto que você vai enfiar, ou então ouvindo só o necessário para pegar uma ou outra palavrinha para você usar no seu próprio argumento e desqualificar a pessoa. Essas interrupções não criam aquele tal do solo fértil para que as informações sejam plantadas. Se quiser saber mais sobre isso, inclusive, se você identificar que possui esse mau hábito de não conseguir se segurar, etc., eu tenho uma recomendação de leitura que por acaso está aqui comigo, que é esse livro. Eu não gosto de autoajuda, mas nem esse autor gosta. Ele começa o livro falando mal de autoajuda. Mas o título parece, mas eu recomendo que o livro é muito bom, que é esse aqui, ó. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Eu ainda vou fazer um vídeo falando dele naquele meu quadro de livros, que inclusive foi lançado recentemente, começando com a fundação do Asimov. Se você não assistiu, clica aqui embaixo depois e assiste, porque vai valer a pena. E esse livro traz, né, como o nome já diz, 7 hábitos que vão ajudar na eficiência na vida. E, por acaso, um dos hábitos, o 6º, é exatamente esse que nós estamos falando. Deixa eu ver exatamente como está no livro o nome aqui. Faz um tempinho que eu não releio, porque... Então, esse livro eu recebi ele numa fase muito delicada da minha vida, ele foi muito útil, então eu tenho um carinho por esse livro, tá? Não, foi o hábito 5, que diz: procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Princípios da comunicação empática. Bom, basicamente ele vai falar sobre a comunicação com o objetivo de compreender e de entender o lado do outro. Não é simplesmente uma coisa somente racional, é entender emocionalmente. Você tem um quadro geral de por que a outra pessoa pensa assim. Isso é muito útil. E como o nome fala, você não pode interromper, porque o mais importante é primeiro você compreender. A gente só domina a gente mesmo, não tem como a gente dominar o outro. Então, vamos trabalhar com o que nós temos. Ok. E no que nós temos é a possibilidade de primeiro entender a outra pessoa. Se você fizer isso, tem 2 vantagens que o livro destaca. Primeira vantagem, você vai saber exatamente com quem você está lidando, com que informação você está lidando. Você vai entender o ponto de vista, porque não tem nada pior do que às vezes você construir todo um argumento e perceber que você está argumentando inutilmente porque você não entendeu o ponto de vista da pessoa. Quantas vezes a gente não teve um ruído de comunicação? A gente está lá, a pessoa falou uma coisa, a gente entendeu outra e está questionando uma coisa que não tem nada a ver, que nem é o problema. E depois a pessoa fala, não, você nem entendeu, você não sei porque você está falando isso. Você está respondendo um negócio que eu nem falei. Eu, infelizmente, tenho muitos exemplos práticos disso e eu tenho certeza que vocês também. Então, acima de tudo, entender realmente qual é o assunto, quais são as bases do argumento. Até se você discordar, continuar discordando mesmo depois de entender a pessoa, é útil você saber o que ela pensa. Aí sim você vai saber como pode demonstrar o seu ponto de vista de um modo que ela também pense no assunto. E a segunda vantagem de primeiro ouvir alguém é porque, como o livro fala, você geralmente vai dar um fôlego para a pessoa. Olha, eu acho que a população brasileira estava esperando que a gente discutisse o papel de uma candidatura como a minha em relação à democracia. E se é importante ou não é importante a gente prevenir o Brasil de que votar no Bolsonaro... A tendência, se você conseguir fazer a pessoa se sentir ouvida, é que ela crie uma predisposição para te ouvir também. Tem pessoas que são patologicamente tagarelas até e interrompedoras e elas vão continuar falando enquanto alguém estiver ouvindo. Às vezes até sozinha. Quanto a gente não leva horas de conversa falando aham, né? Aham, e a pessoa lá, falando. Não tô falando desse tipo de pessoa, porque aí não tem muito o que fazer. Tô falando de pessoas assim que têm uma predisposição para manter um diálogo. E aí, se você ouvir a pessoa e ela realmente tirar da cabeça dela aquilo que ela queria falar, você gera um terreno mais propício para que ela te ouça também. Tanto porque, né, existe até um senso de retribuição, quanto porque ela já falou o que ela queria falar sobre aquilo. E agora ela tem mais cérebro livre, digamos, para prestar atenção no que você diz. E o segundo ponto diz claramente
Procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Então, fazer-se compreender também é importante. O livro não é só coisa boa, assim, compreendo os outros. Não, também fala para você se impor. Se você percebeu, você já deu tempo da pessoa falar, entendeu o argumento dela, ela começou a querer estender ou se repetir, você vai ter que também não ser apenas passivo. Vai ter que se impor e falar, olha, eu te ouvi até aqui, você expôs, agora é minha vez. E realmente insiste nisso, deixa claro. Porque às vezes a pessoa não está percebendo que está te interrompendo. Se você demonstrar isso, é até uma oportunidade para ela melhorar. E também pode ser um filtro, porque se você explicar 1, 2 vezes ou mais que ela está atrapalhando e que está sendo injusto porque você já ouviu a ela e ela não está te ouvindo em troca, você vai demonstrar, você vai saber, né, que a situação não está recíproca, não está proporcional. E se você constatar que é isso e a pessoa não quiser mudar, por que você vai perder seu tempo com essa pessoa? O que você tem a ganhar com isso? Absolutamente nada. Então eu sugiro nem continuar o debate. E virando a moeda, se você se analisar e perceber que é você quem fica sendo sem noção, atrapalhando os outros, sempre querendo, né, tá no holofote, no foco, muda. Faz isso. Você vai ver que as pessoas vão gostar mais de você. Então o Stallone agora resolveu aparecer, brilhar, né? Ele não se aguenta. Stallone. Então, agora chegamos ao quinto ponto, que é bem fácil de aplicar e deveria se tornar um hábito, que é se ater aos fatos, aos dados, às informações concretas. Um debate ele é composto sim por exemplos, por argumentos, analogias, experiências de vida, mas nada supera um fato comprovado, um fato concreto, que ambas as partes reconhecem como um fato. Pode realmente até ser uma experiência de vida, etc., mas se ambas as partes partirem do princípio de que aquilo é algo estabelecido, aí ok. O fato ele gera aquele nivelador, ele gera um denominador em comum entre as pessoas envolvidas. Tanto os debatedores quanto a eventual plateia. Ele precisa ser estabelecido sempre que for possível e respeitado como uma lei. Um exemplo do debate do Ciro e do Greg foi eles perderem vários e vários minutos, e não uma vez só, em vários pontos eles ficavam retornando a questão de quantos votos o Bolsonaro teve no Sudeste ou no Rio de Janeiro. Contraditório. 70 de cada 100 eleitores brasileiros votaram no Bolsonaro, irmão. Aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, aí no Rio, em São Paulo, né? Em Minas Gerais. Factual aí, não é 70 não. É 68,3, cacete. Tenha paciência. É menos. Não, foi quase 56. 70% mesmo. Isso é rapidamente, é facilmente checável. Se vai desculpar, mas eu sou do ramo, eu estava nessa eleição. Quase. E eles começaram a falar um monte de números, né? Foi 40%, foi 35%, 60%, 80%, 90%. Eu achei que ia aparecer alguma pessoa de terceira idade gritando bingo a qualquer momento. Porque eles ficaram assim completamente perdidos sobre algo que não precisava ficar perdido. Porque existe algo chamado internet. Eles inclusive estavam debatendo onde? Numa live, né? Não era em sinal de fumaça, não era em pombo correio. Então, por que eles não abriram a internet e checaram a informação? Qualquer um dos dois podia ter pego o seu celular ou dividido uma tela do computador e tá aqui, pesquisa, foi tantos % e põe na tela. Por que não foi feito isso? Isso teria poupado tanto tempo. Acabava aquela questão, assim, tem um termo que se fala questão pacificada. Exatamente isso. Não há mais disputa, porque foi estabelecido um fato, todo mundo aceitou o fato, porque teve que aceitar, porque ele se impõe. E, obviamente, eu já não tô supondo que você não está debatendo com um terraplanista. Então, nesse caso, você vai conseguir chegar a esse chão em comum, assim, a esse ponto. Então, assim, crie esse ponto em comum, uma base sólida na qual os argumentos podem ser construídos. Sempre que for possível, faça isso, e quase sempre é possível, a menos que você tenha naufragado numa ilha deserta com alguém que você discorda muito e você vai debater ali fora da civilização, normalmente você vai ter como achar os dados. Quem que hoje não tem um celular no bolso e não pode pegar e fazer uma pesquisa no Google, ou então buscar essa informação nas mais diversas fontes? Simplesmente não tem justificativa para ficar supondo coisas se você tem a informação ali. É perda de tempo, é desgaste, é risco de gerar acusações como acabou gerando. Posso ler o que você falou? Eu nunca disse isso.
Olha, ou você Posso não falar? viu, ou a sua equipe é fraca. Não merece esse Eita, crédito que você está dando a ela. É mentira. Tudo isso foi desnecessário. Então, assim, entrou em algo concreto, use os dados concretos. E se você receber dados concretos, por mais que eles contrariem a sua opinião, aceita os dados, não é opcional. Se você está disposto a abrir mão da realidade, você não tem nem que estar debatendo. Né? Tem uma frase que diz que debater com alguém que renunciou à lógica é como medicar um cadáver. Não faz sentido. E da mesma forma, se você vê que você está mostrando os fatos e a pessoa não aceita... Eu ainda não dei nem opinião, eu só falei fatos. Não, sim, eu discordo completamente dos fatos que... Por que você vai continuar falando com essa pessoa? Pra quê? Né? Imponha os fatos, lute por eles, façam com que eles sejam aceitados. E se você receber de outra pessoa, também aceite, porque é sua obrigação. Se você não quiser fazer isso, você não é digno de participar de um debate saudável. Falei que esse ponto é ser simples, né? É óbvio, ele vai direto. Agora vamos ao 6º item da nossa lista, que basicamente vai também falar da parte emocional. Vai partir daquele princípio que nossas avós falavam, de quando um não quer, dois não brigam. Então, eu vou falar novamente com você, né, em primeira pessoa, porque, mais uma vez, a gente só controla nós próprios. E isso aqui vai ser importante nesse ponto, que é se policiar para não deixar um orgulho ferido, deixar, sabe, alguma situação emocionalmente irrelevante, mas que, sabe, que mexe com a gente, não deixar isso se impor ao debate. Então, procura compreender a pessoa não apenas pelo que ela está falando especificamente, mas pelo que realmente ela está sentindo. De repente você está falando com uma pessoa que está emocionalmente mais comprometida que você, que não tem talvez um hábito de debater e não tem uma noção tão clara quanto talvez você tenha. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você se interessa pelo assunto. Ou várias situações podem gerar essa desarmonia emocional. Então, se você estiver lidando com alguém que, por exemplo, está falando algo que poderia ser uma generalização, não precisa ser ferro e fogo. Por exemplo, você está conversando ali com seu amigo, sua esposa, seu marido, e a pessoa manda uma generalização tipo assim: você nunca me ouve. Não precisa você vir com aquela ironia, aquela superioridade e falar: então eu nunca te ouço desde o começo do mundo, jamais me ouvi, ou então começar a jogar coisa na cara, aquele dia que você ficou 2 horas falando e eu te ouvi. Não, cara, a pessoa não tá falando que você nunca ouviu ela sabe que você já ouviu ela. Ela se deixou levar por causa da emoção, mas ela está falando daquele assunto. De repente é sobre aquele dia, é sobre aquele momento em uma loja ou uma decisão qualquer que você não ouviu. E pode ser que você não tenha ouvido mesmo. Então não vai nessa de eu nunca fiz, eu sempre sou assim. Generalização é ruim? É ruim. Deve ser evitada? Deve. Quando você consegue, quando você está de pleno controle das suas faculdades mentais e você está no controle da emoção, dá para você escolher ser melhor, ser mais nobre e não generalizar e não acusar. Inclusive, isso vai fazer parte de você também não provocar outra pessoa. E esse item é, novamente, mais um filtro. Porque assim, ainda mais quando você vai debater com alguém que você não conhece tão bem, ou às vezes até um desconhecido, como é muito frequente na internet, é muito importante você manter o monitoramento da intenção da pessoa. Enquanto a intenção de alguém for realmente trocar ideia, entender seu ponto, até se ela quiser mesmo pregar ou ensinar, ok, mas até mesmo ela pode estar errada nisso, mas ela pode ter uma boa intenção. Ela pode querer chegar a uma verdade ou a alguma conclusão do assunto. Enquanto, ok, vale a pena. Mas existem muitas pessoas manipuladoras, existem pessoas aí que elas não vêm para um debate de modo saudável, elas querem realmente humilhar, querem expor alguém, querem ganhar a todo custo. Inclusive tem aquele livro de como ganhar o debate mesmo sem ter razão, que era para ser uma crítica que muita gente usa como manual, né? O nosso não saudoso Olavo de Carvalho falava direto isso, de como que você destrói alguém no debate, que você ataca o pessoal, humilha, tira lá do sério. Ele ensinava como ser canalha nos debates. Então, se você estiver falando com um aluno dele, mesmo que não saiba disso, que a pessoa tem esse hábito, não compensa, porque essa pessoa ela vai pôr fogo ali no debate para te desestabilizar, ela vai tentar ir buscando o seu lado emocional ali para você sair do controle, e às vezes mesmo você tendo a razão, você pode perder por
se deixar levar e cair na armadilha. A responsabilidade então, minha. Você mentiu pra cacete no programa. queria... No seu programa você mentiu pra cacete. Não menti, muito, não foi pouco, não. E mentiu de um jeito belíssimo. Dubiedades, insinuações, superficialidade. Mentiu pra cacete. Então, se você puder evitar uma pessoa dessa, evita, porque acho que evita na vida, né? Não compensa ficar com ninguém manipulador. Às vezes não tem jeito, tem que lidar. Às vezes essa pessoa tá na nossa família, tá no nosso trabalho, tá na nossa vizinhança. Nesse caso, então, o que resta pra gente é identificar essas tentativas, deixar claro, ó, você não vai me tirar do sério, você não vai me manipular. E entender que a pessoa tá fazendo isso é uma medida um pouco protetiva para você. Pelo menos você sabe o que ela está tentando fazer, vai ficar menos vulnerável. E nesse debate, nós infelizmente vimos que eles não estavam botando lenha na fogueira, eles estavam jogando galões de álcool na fogueira. Quando um falava uma coisa, o outro ia lá e... sabe, provocava. Tinha muita mentira ali, Gregório, desculpa. Então... Sabe, chamar de erro factual é uma coisa muito doce. Lenha desnecessária jogada na fogueira e que eles ficaram ali alimentando e, obviamente, fez perder o foco, fez brigarem e foi apenas um episódio lamentável. Chegamos agora na reta final e esse é o 7º item que precisa de atenção para o debate funcionar. O debate ele tem que ser como uma estrada que vai levar as pessoas de um ponto inicial onde não havia essa compreensão até um ponto final onde ou existiu uma nova ideia, uma compreensão, chegaram-se a um acordo, ou então pelo menos as posições foram expostas para que todas as partes envolvidas possam refletir. Então é preciso que tenha essa continuidade lógica. Não dá para você ficar parado numa rotatória girando em torno do mesmo tema, dando volta no estacionamento. Não é para isso que, se o debate nós pensarmos esse exemplo como se fosse um carro, que é o objetivo transportar alguém, você tem que usar do jeito certo. E tem que usar para seguir a estrada e chegar no ponto final, que existe. E aí, eles não fizeram isso. Eles ficaram, justamente por conta do item anterior de não ter uma moderação e eles estarem comprometidos emocionalmente, eles cometeram um erro que é muito fácil a gente também cometer, que é não fechar o assunto. Você fica pulando de um argumento para o outro sem que eles cheguem a uma conclusão. Então, o debate, para funcionar, precisa de pontos fechados. De novo, vou usar o exemplo de um debate que funciona, que são aqueles televisivos dos candidatos. Não tem aquela sessão de assuntos, onde se puxa lá um assunto, segurança, saúde, educação, e todo mundo fala daquele assunto, fala o que tem que falar e acabou. O assunto vai ser descartado e vai ser trazido um novo assunto. Se alguém quiser ficar voltando aos anteriores, o moderador não vai deixar. Ele vai falar, não, isso daqui já foi. O assunto é esse. Por favor, se atenha ao conteúdo da pergunta. Não vai virar essa rotatória infinita. Então, se a gente não tomar cuidado, vai virar uma coleção de argumentos vazios e incompletos, onde cada momento alguém traz um novo exemplo, um novo ponto de vista até, se brincar às vezes até um assunto diferente, e não fecha o anterior. E aí como que acontece com o assunto não fechado? Primeiro que não se chega a uma conclusão. Segundo, ele fica voltando. No debate a gente via que, por exemplo, essas questões do parque mesmo, né, se o Ciro Gomes favoreceu ou não, apareceu no começo, no meio e no final. Assim, essas questões de quem estava ajudando o Bolsonaro com a sua atitude também, ficou do meio até o final. E isso foi errado. Você precisa expor um argumento, se concentrar nele e esgotar aquele argumento. Como o item anterior mencionou também, se tiver fatos, eles já realmente costumam resolver a situação, usa os fatos, estabelece o ponto em comum. Então, basicamente, você vai fechando pontos, não vai abrindo novos. Propõe uma coisa, fecha aquilo, de repente pode ter uma única pauta. Não precisa ter várias pautas. Você pode manter, às vezes, um longo debate de um assunto só, mas analisando todos os pormenores dele. Então, faça isso. Analise, faça-se entendido. Se você vê que novamente a pessoa não está a fim de entender, reconsidere se compensa continuar, mas vá até o fim enquanto vale a pena. E uma vez feito isso, de novo, falando a partir do suposto que você está no controle emocional, se o assunto foi fechado e a outra pessoa fica querendo voltar, não deixa. Não deixa, simplesmente não deixa. Fala, não, isso aqui já foi dito, a conclusão é essa, eu não vou falar. Não. Fala não mesmo, não vou. O assunto agora é outro. Se a pessoa quiser ficar sendo contraproducente,
deixa ela fazer isso com alguém que tem mais tempo a perder que você. Eu não perco meu tempo quando eu vejo que a coisa não evolui, que os assuntos não são fechados para que haja um segmento e uma conclusão. Então, conclusão é seguir a estrada e não ficar preso na rotatória. Não fique preso na rotatória, obviamente também não faça isso, se controle, se policie e não deixe alguém destoar o debate fazendo isso. Infelizmente, o Ciro e o Greg ficaram nessa rotatória infinita e não tinha um moderador para parar. O moderador pode ser útil justamente nisso também. Então nós temos aí atrás, já foram ditas várias ferramentas para evitar isso. É importante ter a consciência de que deve ser evitado e lutar para que haja essa continuidade. Agora chegamos nos argumentos finais, que eles meio que se conectam, é como se fosse parte 1 e 2 do mesmo argumento. E aqui nós vamos falar sobre a qualidade da comunicação, sobre erros que nós devemos evitar para que haja uma fluidez na informação passada. Vem, gata. Ah, tem um monte de gata. Vem, Morganinha. A gatinha vai aparecer, né? Aparecer, já tá bom, né? Ó quem chegou, a Morgana. Agora tem todos os gatos aqui comigo. Tá maravilhoso. Valeu a pena regravar não sei quantas vezes para aparecer todos os gatos. Os 4 da casa hoje. Que foi? Enfim, agora eu fiquei sem com um só. Ok, esses pontos agora é de como você deve conduzir a sua fala para evitar conflitos desnecessários, aquilo que já foi dito sobre não colocar lenha na fogueira, e também você ser intelectualmente honesto. O primeiro é uma sugestão e é sobre usar adjetivos. Como usá-los, ou melhor ainda, como não usá-los. Vamos novamente chamar a assistente do canal. Alexa, defina adjetivo. A palavra adjetivo tem alguns significados. 1. Palavra que se junta ao substantivo para o qualificar, adjetivo qualificativo, ou para o determinar, adjetivo determinativo. 2. Que qualifica, por exemplo, palavra adjetiva. 3. Relativo à classe gramatical do adjetivo, por exemplo, função adjetiva. É tão óbvio, né? Essa parte, vocês sabem como o dicionário é. A primeira definição é a que nós vamos usar. É algo que qualifica, é um substantivo. Qualifica qualquer coisa. Então, os adjetivos eles têm uma função útil em alguns momentos da sua vida. Por exemplo, se alguém perguntar como foi a viagem, pode mandar adjetivo. Foi lindo, maravilhoso, deslumbrante, cheiroso, econômica, bom custo-benefício, foi prazerosa, ou então o oposto, né, desagradável, horrível. É horrível isso. Horrível. 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 Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal. Decepcionante. Aí sim você está dando qualificações para uma situação que alguém precisa delas. Uma comida, falar que um gato é bonito é um ótimo adjetivo que pode ser usado à vontade, mas na hora de apresentar argumentos, o adjetivo não tem espaço, ele não agrega nada ali, não vai contribuir. Por exemplo, o que aconteceu sobre os dados, que estava a disputa de quantidade de votos em cada estado. Sua equipe é fraca, não é... O Ciro falou algo como: essa é sua equipe incompetente, tem que demitir sua equipe porque os dados são esses. Isso de falar como a sua equipe é incompetente é um adjetivo que ele colocou, e sem nenhuma necessidade. Primeiramente, nós aqui telespectadores e a outra parte, nós temos capacidades cognitivas, não precisa subestimar nossa inteligência. Se uma informação estiver errada e você seguir a outra dica de se ater aos fatos, você vai demonstrar que aquela informação está errada. No caso dos votos, não sei que foi quantos por cento, você traz a informação real de quantos por cento forem, tem ela exata e fala: você está equivocado. Esses são os dados corretos. Não precisa falar sua equipe é incompetente, porque nós vamos entender que a outra parte cometeu um erro para levantar a informação. Nós chegamos a essa conclusão sozinho. Se uma pessoa começa a abusar de adjetivos, ela
vai fazer com que a outra parte não estimule o pensamento. Vai dar tudo mastigado, vai ficar chato. A gente vai se sentir subestimado e também a outra parte facilmente pode pegar esses adjetivos e usar como munição para... Porque como o Greg fez, e nesse caso ele não estava errado. Não, você não pode ficar falando da minha equipe assim. De novo, a tua assessoria tem que ser demitida. A minha trouxe agora aqui. O Bolsonaro tirou 67,95%. Bicho, primeiro, assim, uma coisa muito delicada de se falar, muito parece um patrão falando, tem que ser demitido. Só dizer, que tom é esse, cara? Baixa a bola pra caralho pra falar isso. Ok, a assessoria tem que ser demitida. Eu tenho que falar quem tá pedindo cabeça de quem aqui pra mim? Foi horrível. Imagina, você ser um político super experiente, com muita competência, alguém com metade da sua idade ter que mandar um baixa bola, porque você tá usando esses adjetivos de modo inútil e dando margem pra alguém se sentir ofendido e ter que se defender, que foi o que aconteceu. Você gera mal-entendidos, gera oposição, você arma as pessoas contra você. Não faça. Durante o debate é preciso ter a consciência de que, para que você atinja o objetivo, as informações e as suas falas sejam relevantes, que elas agreguem valor, que você vai construindo a sua posição para demonstrar por que você pensa daquele jeito. Então, para que você vai querer enfiar uma coisa que não ajuda em nada nesse objetivo e, pelo contrário, pode destruir, porque vai tirar o foco da informação e entrar na questão de ego ou de disputa pessoal, como foi o que aconteceu ali? Qualificar, você não leu nada do que eu escrevi. É pena. É pena, muita pena você se sentir autorizado a desqualificar, mas não leu. Não leu e não gostou. O que às vezes é importante é você não menosprezar a pessoa com quem você está falando. Você tem às vezes esse hábito de falar, você não sabe disso, você não sabe, ou você é muito novo para saber, ou você está sempre lembrando, você não tinha nem nascido. Isso é muito ruim, porque você menospreza o seu interlocutor. Então, assim, há adjetivos nas suas viagens e nos gatos bonitos. Não em debates. Em debate a gente usa argumento. E agora, essa questão dos adjetivos, ela facilmente pode levar a um erro mais grosseiro que existe nos debates, que é o uso de falácias. Falácia. Vamos novamente chamar a assistente? Alexa, o que é falácia? De acordo com a Wikipédia, o termo falácia deriva do verbo latino falere, que significa enganar. Designa-se por falácia um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento logicamente incoerente, sem fundamento, inválido ou falho na tentativa de provar eficazmente o que alega. Por mais que agora vai parecer um pouco ligado ao item anterior, nós já chegamos no 9º ponto que vamos destacar, que é a reta final do vídeo. Inclusive, muito obrigado por você ainda estar aqui comigo e espero ter feito valer a pena esse tempo. Se você gostou, comenta aí embaixo, ou se você viu outras oportunidades também, vai ser muito útil. E se você não for inscrito ainda, vai lá e se inscreve, vai valer a pena. Tem muita coisa boa para vir ainda no nosso canal. Como a nossa assistente definiu, as falácias são argumentos que podem até parecer corretos, mas são falsos. Seja pela premissa, seja pela conclusão ou pela condução do argumento. Então, eu vou destacar só 2 falácias, que foram as que mais apareceram nesse debate. Porque a lista é muito grande, vale a pena ser analisado, eu pretendo fazer mais vídeos, mas agora vamos ficar nas 2 que mais apareceram no debate. Que foi o apelo à autoridade e o ad hominem, que significa contra o homem, que basicamente é um ataque à pessoa e não à mensagem. Os adjetivos facilmente podem fazer a pessoa incorrer no ad hominem. E em vez de você atacar argumento, você passa a atacar quem está argumentando. Não a mensagem, mas sim o mensageiro. Isso está errado. Se você se propõe a debater, você tem que entender que o objeto do debate é o argumento, é o fato analisado. Não é o caráter e a personalidade das pessoas envolvidas. Isso é fácil de comprovar se você, por exemplo, estiver analisando uma declaração que você não sabe quem escreveu. Se, por exemplo, você, como acontece comigo quando eu vou para academia, eu passo lá em um viaduto e está escrito numa parede assim, Bolsonaro corrupto. É verdade. Eu não sei quem escreveu. E não importa, o fato se sustenta. E mesmo se a pessoa que escreveu aquilo tivesse sido alguém que votou nele, e até mesmo se essa pessoa ainda for votar de novo,
porque as pessoas podem ser incoerentes e elas abusam desse direito, ainda assim o fato se sustenta. Então aquela apelar para a hipocrisia, né? Se alguém falou uma coisa que você sabe que ela não pratica, você pode até usar isso em algumas situações da vida se essa pessoa estiver realmente querendo te dominar. E você vai falar, não, você não tem moral para isso porque você não faz, né? Por exemplo, você não vai aceitar que uma pessoa que não tem nenhum controle financeiro faça a sua gestão financeira pessoal. Aí realmente procede. Mas durante o debate, não importa se a pessoa está sendo até mesmo hipócrita. Se essa pessoa descontrolada financeiramente declarar durante o debate, olha, a gente não pode gastar dinheiro com coisas inúteis e tem que fazer economias para uma emergência e tentar gastar menos do que ganha. Isso é verdade, não importa que a pessoa faça o contrário. Portanto, fazer um ataque à pessoa sempre vai estar errado num debate. E aquilo lá de a sua equipe é incompetente, ou então você está mentindo. Você mentiu hoje, Gregório. Desculpa. Quando, você cara? mentiu hoje dizendo que eu te chamei de baixinho maconheiro. Ou você está fazendo fake news, que, né, como a fake news ela não é uma simples um engano, ela é uma atitude com intenção de destruir uma reputação que não foi o que aconteceu em nenhum dos lados. Então, quando você começa a atacar a pessoa, você não tem moral para falar disso, você não entende, você não tem, né? Isso vai entrar um pouco na próxima falácia, mas você não tem a minha experiência, ou seja, você não tem a qualificação para debater comigo, você está atacando a pessoa. E aí, quando você iniciou o debate, como eu já falei, e vale a pena repetir, você aceitou que aquela pessoa é digna da conversa. Então não adianta depois querer vir desqualificar por alguma coisa dela, seja porque ela é hipócrita ou porque você acha que ela não tem o preparo necessário. Não é isso. Se você tem um argumento para rebater, você tem que mirar no argumento, jamais na pessoa. Assim, basicamente, toda falácia ela não vai lidar de modo honesto com um argumento, ela não vai tentar desmontá-lo e refutá-lo, ela vai pegar algo periférico que não está relacionado ao argumento para que isso seja usado para que o falacioso prevaleça. Então, o primeiro foi um ataque à pessoa, o segundo vai ser uma imposição de força, vai ser você tentar impor a sua autoridade, seus supostos méritos que podem ou não existir, tanto faz, para vencer. É a história do político mais experiente de todos os que estão em disputa hoje. Isso não é senão a apresentação do meu currículo. O Lula nunca foi prefeito, eu fui de uma capital. O Lula nunca foi governador, eu fui governador de uma capital com grande sucesso. O Lula nunca comandou a economia brasileira. Você acha que 4 meses é muito pouco? Eu fiz a TJLP, que é a taxa de juros que financia os empresários brasileiros. Eu fiz a participação dos trabalhadores no lucro e resultado. Eu fiz a intervenção no Banespa. Então, basicamente a pessoa que está errada geralmente usa, porque se ela tivesse certa, ela usava os argumentos. Se ela está apelando para uma falácia, é porque o argumento dela talvez não seja tão bom assim, ou ela não está sabendo construir. Nesse caso, a pessoa ela vai querer te desanimar de debater, vai querer impor a opinião dela a você, vai querer fazer com que você ou a audiência se converta à posição dela apenas porque supostamente ela tem algo de superior. Talvez não necessariamente ela, mas alguém que ela está citando. Dessa, o Aldo Rebelo foi ministro da Defesa do Brasil, o Aldo Rebelo foi presidente da Câmara, o Aldo Rebelo foi ministro da Ciência e Tecnologia. Isso é muito... Então, quais são os exemplos já pela autoridade? A pessoa vai falar que, olha, eu tenho não sei quantas faculdades, eu já estudei tantos anos isso, tenho doutorado, estudei no exterior, né? Eu criei o negócio aqui, implantei o sistema, então eu acompanho desde o começo, logo eu estou correto. Tudo que eu falar sobre o assunto vai estar automaticamente correto porque eu estudei ou então porque eu tenho prática. Ou a pessoa vai, talvez, impor a sua certidão de nascimento, né? Não, irmão, é que eu tenho 40 anos de experiência na vida pública e você tem pouca vivência na política. A minha idade, ó, meus cabelos brancos, né? Quem tem cabelo branco sabe o que tá falando. Quando você estava nascendo, eu já estava trabalhando com isso. Ou já estava estudando isso. Então, você usa essa autoridade do tempo. Enfim... Às vezes não é nem o seu próprio mérito, você pode usar o mérito de outra pessoa, de algum historiador, cientista, ou até citar diretamente, ou às vezes é até vago, né? Tipo, os cientistas. É igual a pasta de dente que fala que 9 em cada 10 dentistas recomendam aquela pasta de dente, mas ela nunca fala quem são esses 9 de cada 10, né? Deixa eu perguntar para vocês
Quem recomendaria essa pasta? Por favor, levanta o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Então é aquela situação vaga de apelo à autoridade vazio, ainda pior porque é completamente infundado, né? O Ciro Gomes, ele pelo menos tem realmente seus méritos de ter estudado e ter experiência, então é um pouco menos pior, né? Quando é vago é mais horrível ainda, mas mesmo ele ou pessoas igualmente qualificadas, elas não podem se valer disso, porque se o seu argumento estiver errado, ele não vai ficar certo por conta do seu diploma, e nem da sua idade, nem da sua experiência. Os seus méritos, eles podem fazer muito para um argumento bom, eles melhoram um argumento que está sendo procedente. Mas se o argumento estiver ruim, eles não vão salvar. Isso é importante ser entendido. E, além de tudo também, entra na questão emocional, no item de você desequilibrar alguém, porque quando você se coloca assim, com uma posição de autoridade, você está subestimando outra pessoa, você está menosprezando, está querendo que ela se submeta a você e tenha fé em você apenas porque você está falando, que ela aceite essa sua autoridade, mesmo que ela siga discordando dos seus argumentos. Isso parte também de um princípio mentiroso de que se você chegar a determinado conhecimento, ou experiência, ou idade, você fica imune aos erros. Não! Ninguém está imune a erros. Novamente, puxando para nós próprios. Se a gente vamos nos verificar se a gente está fazendo isso, está tentando meter ali o diploma na mesa, a certidão de nascimento na mesa como se fosse um truco, né? Um 21, né? Você quer ganhar a mesa com isso, com a pressão. Se você faz isso, você está errado. Não tem outra forma de dizer. E está sendo deselegante e está ofendendo outra pessoa. Então para com isso, não continua. E se você identificar que alguém está fazendo isso, deixa claro para a pessoa, de repente, talvez ela não perceba e entenda que está errada. E se ela continuar agindo desse modo arrogante, mesmo você explicando, mais uma vez entre os filtros você percebe que ela não compensa o seu esforço. Então, amigos, infelizmente vocês viram no debate, nos exemplos, e quem quiser acompanhar também, eu deixei todas as fontes aqui dos vídeos originais na descrição. É um exemplo muito claro do que não fazer se você quiser compreender as pessoas e ter a sua opinião compreendida por elas. E quiser enriquecer, né, os seus relacionamentos ou mesmo a sociedade. Então, assim, debates são muito importantes. Não cometam esses erros. Convertam, na verdade, em acertos, que vocês vão ver o ganho de qualidade que haverá. E como muita coisa também serve para situações fora de debates formais, vale a pena prestar atenção na nossa comunicação, porque isso é uma das coisas mais importantes da nossa convivência em sociedade. E evitar qualquer coisa que gere problemas em vez de resolvê-los. E esses foram os 9 pontos. Estou aqui à disposição para comentários, dúvidas ou qualquer outra coisa. Vou pedir mais uma vez que você se inscreva, curta e veja nossos outros vídeos, porque vai ter muito conteúdo bom para vocês. E o que vocês acharam? Teve alguma coisa que valeu a pena naquele debate ou só serviu mesmo para nós aprendermos o que não fazer? Bom, eu vou me despedindo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.